Se você gosta de histórias de arrepiar, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e ajuda a espalhar o terror, compartilhando esse vídeo com quem tem coragem de ouvir. Eu sempre achei que dirigir à noite era mais tranquilo. Menos trânsito, menos calor, menos conversa fiada. Só que naquela sexta-feira, alguma coisa no ar já estava estranha. O céu estava pesado, encoberto, como se uma tempestade estivesse se segurando lá em cima. E o aplicativo começou a agir meio esquisito. Por volta das 23h57, recebi uma corrida. Número do passageiro, #666. Dei uma risada abafada. Que beleza, já comecei a noite com um sinal do capeta. Mas aceitei. Corrida curta, 5 estrelas, pagamento em cartão. O destino? Um tal de Cemitério dos Anjos. Achei que era zoeira. Talvez um adolescente bêbado querendo testar a coragem. Cheguei no ponto de partida, uma rua sem saída perto do centro, com postes falhando e uma casa de muros altos. Estava tudo escuro. Nenhuma alma viva na calçada. Eu quase cancelei quando o carona simplesmente surgiu do meu lado. Não ouvi portão, nem passos. Ele abriu a porta traseira e entrou devagar. Senti um cheiro estranho na hora. Terra molhada com mofo velho, como se alguém tivesse acabado de sair de uma cova. Boa noite, falei, tentando manter o profissionalismo. Ele respondeu só com um grunhido, quase um suspiro. Quando olhei pelo retrovisor, percebi que ele estava com um terno antigo, amassado, como roupa de defunto. O rosto? Escuro demais para enxergar, mesmo com a luz interna acesa. Algo me dizia que eu não devia continuar. Mas o aplicativo travou. Não deixava cancelar a corrida. Então dirigi. A cada quarteirão, as ruas iam ficando mais desertas. Os postes iam sumindo. Os carros também. A cidade parecia se dissolver atrás de mim. E o passageiro não se mexia. Não tossia. Não fazia nada. Só olhava para frente, com os ombros imóveis como estátua. Chegando perto do cemitério, meu coração começou a acelerar. Não sei explicar. Era uma pressão no peito, como se eu estivesse sendo observado por 1000 olhos invisíveis. Estacionei bem na frente do portão de ferro. Estava aberto. Mas ninguém em volta. Chegamos. Falei, virando-me um pouco. Ele não estava mais lá. O banco traseiro estava vazio. Pisquei. Me virei de novo. Olhei para a rua. Ninguém. Olhei no aplicativo, a corrida ainda estava em andamento. O botão de finalizar não existia mais. Em vez disso, apareceu uma notificação. Próximo passageiro a ser coletado, você. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O carro ligou sozinho. Os faróis acenderam e a marcha engatou. O volante girou devagar, me obrigando a entrar pelo portão do cemitério. Gritei, tentei frear, desligar o motor, puxar o freio de mão. Nada respondia. Eu era só o passageiro agora. Fomos entrando, passando por túmulos, mausoléus e lápides rachadas, até chegar a uma clareira no meio do nada. O carro parou ali. A porta do carona abriu sozinha. E uma figura saiu de trás de uma cruz de pedra. Era o mesmo homem. Mesmo terno, mesmo cheiro. Mas agora eu via o rosto. Não tinha olhos. Só buracos negros cavados na pele. E um sorriso que não acabava. Ele veio até mim, e eu juro por tudo que vi, ele abriu a porta do motorista e entrou em mim. Como uma névoa. Como um grito sem som. Desde então, eu continuo dirigindo. Só à noite. Só para destinos esquisitos. A corrida nunca acaba. E se algum dia você abrir o app e vir que o carro aceitou em tempo recorde, com a corrida marcada como número #666? Não entre. Ou entre. E venha me fazer companhia no banco de trás. Eu sempre fui uma pessoa precavida. Ando com spray de pimenta na bolsa,
compartilho minha corrida com amigos, e só uso carro de aplicativo com nota alta. Era uma sexta-feira qualquer. Tinha saído do trabalho mais tarde do que devia e não quis arriscar pegar ônibus. Abri o app, pedi o carro, e apareceu em segundos, um Onix prata, motorista chamado Carlos, nota 4.98. Nada estranho até aí. Entrei no carro, dei boa noite. Ele só respondeu com um aceno de cabeça, sem olhar para mim. O carro estava limpo, silencioso, só com um cheiro de coisa antiga, meio guardado demais. A corrida era simples, da avenida principal até meu prédio, coisa de 12 minutos. Mas no quinto quarteirão, o GPS começou a agir estranho. A seta que indicava o carro ficou girando em círculos, como se estivéssemos dando voltas no mesmo lugar. Acho que bugou o app, comentei, tentando quebrar o gelo. Carlos não respondeu. Continuou dirigindo. Foi quando olhei pela janela e percebi que a mesma loja de colchões já tinha passado 3 vezes. O senhor tá indo pelo caminho certo? Perguntei, já mais firme. Ele falou pela primeira vez. É o caminho mais seguro. Aquela palavra ficou ecoando. Olhei de novo para fora. O bairro parecia ter mudado. As ruas estavam mais escuras, como se a cidade tivesse perdido energia. Os postes piscavam e, em certo ponto, estavam todos apagados. E o pior, não havia mais carros. Nenhum. Nem pedestres. Nem barulho de cidade. Só o som abafado do motor e um zumbido leve, constante, como se o ar estivesse doente. Peguei o celular e tentei compartilhar a corrida de novo. Mas o app não abria. Nenhum sinal. Nenhum ícone de rede. Foi quando vi algo colado num poste. Um cartaz rasgado. O papel se movia com o vento e revelava o que estava escrito. Desaparecida, Júlia Mourão, vista pela última vez entrando num carro de aplicativo. Meu coração congelou. Júlia Mourão, era o meu nome. Olhei para o motorista pelo espelho retrovisor. Agora, ele me olhava de volta. Mas seus olhos não refletiam a luz. Eram vazios, fundos, como se tivessem sido desenhados a carvão. O que é isso? Onde estamos? Gritei, puxando a maçaneta da porta. Trancada. Me deixa sair. Bati no vidro, no banco, no painel. Carlos continuou dirigindo calmamente, como se estivesse no piloto automático. O carro virou em uma rua que não existia no mapa. Um beco sem iluminação, com prédios cinzentos e janelas tapadas com tábuas. Não havia fim. O tempo parecia parado ali dentro. Comecei a chorar. Me encolhi no banco. Pedi ajuda para qualquer coisa, qualquer entidade que me ouvisse. Então, de repente, o carro parou. A porta abriu sozinha. Lá fora, uma mulher estava parada na calçada. Estava pálida, os cabelos cobrindo metade do rosto, com roupas rasgadas. Eu reconheci ela. Era eu. Ou algo que se parecia comigo. Ela entrou no carro calmamente, sentou-se ao meu lado e sorriu com a boca torta demais para ser humana. Carlos olhou para mim, como se esperasse que eu entendesse. A outra eu encostou a cabeça no meu ombro e sussurrou. Agora somos duas. A última coisa que lembro é do carro acelerando para dentro da escuridão, como se mergulhasse num túnel sem fundo. Hoje, quando me olho no espelho, não sei qual das duas eu sou. Mas sei de uma coisa. Se um carro te pegar à noite e o GPS começar a girar, lembre-se do meu nome. E não aceite a carona. Trabalho de aplicativo há 3 anos. Já vi de tudo. Gente bêbada vomitando no banco, casal brigando, senhorzinho contando história de quando o bairro era só mato. Mas naquela noite, naquela maldita noite, eu peguei o último passageiro da minha vida. Era quase meia-noite em ponto. Estava cansado, só esperando uma última corrida antes de encerrar o dia. O pedido apareceu, uma mulher, chamada Darlene, saindo de um hospital público. O endereço de destino, Rua São Lázaro, número 13.
Não reconheci na hora. Mas aceitei. Cheguei no hospital e estacionei na calçada. Fiquei esperando. 2 minutos depois, ela apareceu. Usava um vestido claro, meio antiquado, e os cabelos estavam molhados, grudados no rosto. Andava devagar, como quem não queria chamar atenção. Entrou no carro sem dizer uma palavra. Sentou no banco traseiro, bem no meio, olhando para frente. Boa noite. Vamos para a rua São Lázaro, né? Ela fez que sim com a cabeça, mas não me olhou. Comecei a dirigir. Durante o trajeto, tentei puxar assunto. Saiu de plantão? Ou estava internada? Nada. Tá tudo bem aí atrás? Ela balançou a cabeça afirmativamente, bem devagar, como se o pescoço doesse. Resolvi ficar em silêncio. Mas uma coisa me incomodava. O espelho retrovisor, ele não refletia direito o rosto dela. Era como se o vidro borrasse só naquela área. Achei que era paranoia. Siga em frente, pensei. Até que chegamos no endereço. A rua São Lázaro realmente existia. Ou, melhor dizendo, existiu. Havia sido demolida há anos, depois de um incêndio numa vila antiga. Restava um lote vazio, cheio de mato alto e umas cruzes improvisadas feitas de madeira. Parei o carro no local indicado. Olhei para o banco de trás. Ela não estava mais lá. Achei que tivesse saído sem que eu percebesse, mas nenhuma porta tinha sido aberta. O sistema ainda mostrava a corrida em andamento. Fiquei ali parado, tentando entender. Foi quando vi, pelo espelho, uma figura em pé atrás do carro. A mesma mulher. Mas agora. Os cabelos estavam completamente queimados, e parte do rosto faltava. Ela estava me encarando com um olho só, aquele olho fixo como brasa. Gritei, meti a mão no volante e arranquei dali o mais rápido que pude. Cheguei em casa tremendo. Encostei o carro na garagem e fui direto desligar o celular. Quando olhei de novo pro app, a corrida ainda estava em andamento. E uma nova mensagem apareceu. Darlene deixou um objeto no seu carro. Você poderá devolvê-lo amanhã. No banco de trás, havia um lenço branco. Com marcas escuras. E cheiro forte de hospital. No dia seguinte, o carro não ligou mais. Levei na oficina. O mecânico olhou para mim com cara estranha e disse: Esse carro tá cheio de terra por dentro. No motor, no radiador, até debaixo dos bancos. Eu nunca mais aceitei corridas perto da meia-noite. Mas até hoje, de vez em quando, o aplicativo toca sozinho. Mesmo com o celular desligado. Mesmo com o carro parado. Mesmo com a conta encerrada. E sempre é ela. Darlene. Pedindo para ser levada de volta para a rua São Lázaro, número 13. Era terça-feira à noite. Um dia morno, corridas lentas. Eu já estava quase encerrando quando apareceu uma solicitação. Distância curta, 5 minutos de onde eu estava. Nome da passageira, Bia. Sem sobrenome. Sem foto. Aparentemente uma conta nova. Topei. O ponto de embarque era numa ruazinha residencial perto de um parque antigo, desses que só ficam bonitos durante o dia. À noite, parece cenário de filme de terror. Quando estacionei, olhei em volta. Nenhum adulto. Nenhum portão abrindo. Só silêncio. E então, ela apareceu. Uma menininha. Devia ter uns 7, 8 anos. Vestido rosa, meias brancas até o joelho, segurando uma boneca de pano toda suja, com os olhos costurados. Sozinha. Olhou para mim como quem já sabia que aquele carro era o dela. Abriu a porta e entrou no banco traseiro. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Oi, cadê seus pais? Ela respondeu com a voz fina e calma. Tô indo para casa da mamãe. E, alguém pediu esse carro para você? A própria boneca. A boneca. Achei que fosse brincadeira. Criança inventa coisa.
Mas algo no jeito dela falar era direto demais. Frio demais. E onde fica a casa da mamãe? No fim da rua sem nome. Olhei no GPS. O destino estava lá, traçado certinho. Travessa das Figueiras 1080. Mas eu conhecia aquela área. E sabia que não existia número 1080. Ainda assim, o app mandava seguir. Comecei a dirigir. Ela continuava em silêncio, segurando a boneca no colo, como quem segura um gato. Às vezes, cochichava com ela. Mas não em português. Era outro som. Uma língua arranhada, como uma fita rebobinando. De repente, ela falou de novo, olhando fixamente pro vidro. Você já levou alguém e nunca voltou? Como assim? Igual você. Frisei o pé no freio. Quase bati o carro. Que brincadeira é essa, menina? Ela me olhou. Pela primeira vez. E eu juro, os olhos dela estavam pretos por inteiro, sem íris, sem branco. Como duas pedras lisas. A boneca disse que você não quer mais dirigir. Então vai descansar. Virei bruscamente o carro, desesperado. Mas o caminho já não era o mesmo. As ruas estavam diferentes. Nenhuma placa. Nenhuma casa conhecida. Só postes de madeira torta e árvores secas. Era como se eu tivesse atravessado um limite invisível. Ela começou a cantar. Uma musiquinha de ninar. A boneca cantava junto. Mas com uma voz de velha. Desci do carro no desespero. Tentei abrir a porta traseira. Mas ela já não estava mais ali. Nem a criança. Nem a boneca. Nada. O banco estava sujo de barro. E as marcas de um corpo pequeno, molhado, impresso no couro. Liguei o app para encerrar a corrida. A tela mostrava uma frase. Obrigado por transportar a pequena Bia. Corrida finalizada com sucesso. E, abaixo, um aviso em letras menores. Você nunca deveria ter deixado ela entrar sozinha. A entrevista de emprego tinha sido um desastre. Eu estava cansado, frustrado, suado. Pedi um carro de aplicativo como sempre, sem nem prestar atenção no nome do motorista. Só queria sentar no banco e esquecer do mundo. Quando o carro chegou, entrei e coloquei o fone de ouvido. Mal olhei pro cara. Mas lembro que ele tinha uma jaqueta preta, cabelo bem curto e um cheiro forte de couro velho. O carro parecia limpo, mas frio demais por dentro. Sem música, sem som, sem vida. O trajeto era simples. Bairro Centro até o Jardim das Palmeiras. O GPS traçou a rota. Mas, depois do segundo quarteirão, percebi algo estranho. O mapinha do aplicativo começou a girar ao contrário. Como se estivéssemos regredindo, voltando de onde viemos. Oi, tá tudo certo aí? Perguntei. O motorista respondeu sem tirar os olhos da estrada. A rota está desativada. Agora seguimos pelo que está entre os caminhos. Pensei que fosse bug. Tentei reiniciar o celular, mas nenhum botão funcionava. Nenhum. Tela congelada. Sem sinal. O mundo fora do carro também parecia diferente. As ruas que deviam ser familiares estavam vazias, como cidade fantasma. E mesmo com o carro em movimento, as casas pareciam paradas no tempo, janelas tapadas, portas emparedadas, placas com nomes invertidos. Comecei a ficar inquieto. Olha, você pode parar aqui mesmo? Acho que vou descer. A descida não é permitida enquanto o sistema estiver em transição, ele respondeu, com a mesma calma doentia. Foi então que olhei para o painel. Não havia velocímetro. Nem contador de quilômetros. Só uma tela preta. E uma única frase escrita em vermelho. Você já estava aqui antes. Engoli em seco. Onde você tá me levando? Ele sorriu, o primeiro sorriso da noite. Mas não era um sorriso de gente viva. Para dentro da rota verdadeira. Onde as coisas não mentem mais. Tentei abrir a porta.
Trancada. Puxei o freio de mão. Nada. O carro parecia vivo. E o mais estranho. Quando olhei para a rua de novo, vi pessoas caminhando de costas, como se o tempo tivesse invertido. As folhas das árvores subiam, os carros abandonados evaporavam. E os postes pareciam entortar na minha direção, como serpentes de ferro. Foi aí que me desesperei de verdade. Comecei a gritar, a bater no vidro, até que tudo apagou. Apagou mesmo. Quando acordei, estava sentado no mesmo banco do carro. O motorista não estava mais lá. A cidade parecia normal. Só que, sem gente. Sem som. O aplicativo mostrava uma corrida ativa com o título: Modo espectador, aguarde a próxima alma. Desde então, rodo pelas ruas sozinho, preso no banco de trás. Cada passageiro novo que entra, nunca percebe. Até ser tarde demais. Se algum dia você notar que a rota está girando para trás, e as ruas não têm mais nome, saiba. Você entrou na zona das rotas desativadas. E ninguém sai de lá por vontade própria. Naquela noite eu só queria chegar em casa. Chovia fino, a cidade inteira parecia encharcada de escuridão. Era 1 da manhã. Pedi o carro pelo aplicativo e fui esperar debaixo da marquise de uma padaria fechada. A tela do celular mostrava: motorista, Silas, Chevrolet Vectra preto, 3 minutos. Quando ele chegou, algo já me incomodou de cara. O carro parecia velho demais. Desses que não deveriam mais rodar. A lataria arranhada, o farol da direita piscando como se tivesse epilepsia. Mas eu estava cansada. Entrei assim mesmo. O cheiro me atingiu de imediato, ferrugem com carne crua. Boa noite, disse, tentando parecer tranquila. Boa noite, respondeu o motorista. A voz dele era grave, arrastada, como se cada palavra estivesse sendo puxada de um lugar fundo demais. Me sentei atrás do banco do passageiro e prendi o cinto. O banco era úmido. E, juro por Deus, tinha uma mancha escura, como se algo tivesse vazado ali recentemente. Fiquei tensa, mas tentei racionalizar. Podia ser água da chuva, sei lá. O trajeto era simples. Do centro até o bairro São Miguel. O app indicava 18 minutos. Mas depois de uns 5 minutos de corrida, percebi que ele havia saído da rota. Moço, você pegou o caminho errado. O Waze mandou por aqui. Mas você tá usando o app do próprio sistema, não tá? Silêncio. Ele virou numa estrada de terra. A vegetação tomou o lugar das calçadas. Sem sinal. Sem postes. Sem retorno. Comecei a ficar nervosa. Olha, pode me deixar aqui mesmo. Tá tranquilo, eu continuo a pé. Já estamos chegando, ele respondeu. A carne não gosta de caminhar sozinha. A carne. Nesse momento, percebi que havia marcas de unha no teto do carro. Como se alguém tivesse arranhado com força. E o tapete do chão do banco traseiro tinha o que parecia ser pedaços de tecido rasgado. Mas não eram roupas comuns. Eram fardos de jaleco sujo. Um deles com um crachá pendurado. Nome: Doutora Clarícia Mendes. Comecei a tremer. Meu coração batia no pescoço. Peguei o celular, sem sinal. O carro parou. O lugar era um galpão velho, com uma placa caída na entrada, suja de lama. Quase não dava para ler. Mas eu consegui decifrar. Frigorífico São Bento, interditado em 2009. A porta do motorista se abriu com um estalo metálico. Silas desceu devagar, sem pressa. Começou a andar na minha direção, pela lateral do carro. E eu vi, o que ele carregava na cintura não era uma chave de fenda. Era um gancho de açougueiro. Destranquei a porta aos trancos, tropecei na lama e corri sem olhar para trás. Me embrenhei no mato, ouvi ele me chamando com aquela voz maldita. Volta, menina. A carne tá fresca. Corri por minutos, talvez horas, até cair numa estrada asfaltada. Um caminhoneiro me encontrou e me levou até um posto policial.
Contei tudo. Mas quando voltaram comigo ao tal galpão, não havia nada. Nem galpão. Nem placas. Nem marcas de pneu. Era só um terreno baldio. Fui atrás do aplicativo. O carro e o motorista não constavam no histórico. Nenhuma corrida feita naquele dia. Só restou o crachá. A polícia mandou analisar. O nome batia com uma médica desaparecida em 2011, depois de pegar uma corrida de aplicativo em direção ao hospital em que trabalhava. Ninguém acreditou em mim. Nem hoje acreditam. Mas às vezes, quando passo por ruas vazias à noite, o aplicativo vibra sozinho. Mostra um carro próximo. Um Vectra preto. E o nome do motorista, Silas. Nunca aceite. Se ele parar do seu lado, não entre. A carne ainda tá fresca demais. Eu sempre fui paranoico com avaliações. Só pego motorista com nota alta. 4.9? Já fico desconfiado. A corrida daquela noite apareceu como um presente. Nota 5.0. Mais de 1000 avaliações. Todas elogiosas. Educado, pontual, carro impecável, a melhor corrida da minha vida. Fui sem medo. Era um sedã preto, modelo novo, pintura brilhando. Parou na porta do bar com uma suavidade quase cirúrgica. O motorista sorriu assim que abri a porta. Boa noite, senhor. Bem-vindo à melhor corrida da sua vida. Ri, achando que ele estava só imitando os elogios do app. Sentei no banco traseiro e imediatamente reparei nos detalhes: cheirinho leve de hortelã, bancos limpos, uma garrafinha d'água gelada no porta-copos, balinhas de hortelã, carregador de celular à disposição, som ambiente de 10 baixinho. Um sonho. Música tá boa? Temperatura agradável? Tá tudo perfeito, valeu mesmo, respondi. Ele deu um leve aceno com a cabeça, olhos fixos na estrada. O percurso era de 20 minutos. Mas, com 5 minutos de viagem, notei que ele não estava seguindo o caminho padrão. A avenida principal ficou para trás, e entramos num bairro mais antigo, com ruas estreitas. Ei, esse caminho é mais longo, não? O sistema está recalculando, respondeu com um sorriso. Pensei em pedir para mudar a rota, mas ele era tão simpático. Tão preciso. O carro tão confortável, acabei deixando passar. Mais 5 minutos. As ruas começaram a ficar escuras demais. Sem lojas, sem casas abertas. Onde a gente tá? Perguntei. Em um lugar onde ninguém reclama, ele disse, sem desviar os olhos. Meu estômago virou. Tô pedindo, me deixa descer. Agora. Ele apenas sorriu. Está tudo perfeito. Avaliação 5.0. Você vai ver. Tentei abrir a porta. Trancada. Puxei o botão de emergência no aplicativo. Nada respondia. Nenhuma função do celular funcionava. Nem mesmo o botão de desligar. Que porcaria é essa? Ele virou a cabeça lentamente, ainda sorrindo. Aqui, todos os passageiros avaliam com 5 estrelas. Porque aqui, quem não sorri, não volta. Olhei pro retrovisor. Por um instante, vi vários rostos refletidos ali atrás de mim. Todos sentados nos bancos. Todos sorrindo. Todos, mortos. Os olhos vazios, os dentes arreganhados numa expressão congelada. E entre eles, vi o meu próprio rosto, sorrindo também. Gritei. Comecei a socar o vidro. Bati nos bancos, chutei a porta. Mas nada abria. O carro continuava. Em silêncio. No escuro. Indo para um destino que não estava no mapa. E o aplicativo? Apareceu no visor com uma nova tela. Você chegou ao seu destino ideal. Obrigado por sua avaliação. Nota 5.0. Corrida finalizada com sucesso asterisco asterisco. Hoje, quando peço um carro, não olho mais para a nota. Só olho para o espelho.
Se você entrar em um carro limpo demais, cheiroso demais, com tudo perfeito demais. Lembre-se que nem todo 5.0 é sinal de excelência. Às vezes, é só o jeito do inferno te dar um bom atendimento. Eu trabalho como técnica de enfermagem num hospital público. Plantão noturno. Vi coisa demais nessa vida. Mas nada me preparou pro que aconteceu naquela madrugada. Era uma sexta-feira. Saí do plantão exausta. O cansaço grudado na pele como suor seco. Abri o aplicativo e pedi o carro. Queria só chegar em casa, tomar um banho e dormir até o outro dia. O motorista apareceu rápido. Nome, Hermes. Nota, 4.8. Carro, um Uno vermelho, meio velho. Dei de ombros. Cansada demais para me importar com frescura. Entrei no carro e ele me cumprimentou com voz baixa. Boa noite. Indo para casa? Assenti. Só queria silêncio. Mas logo notei o cheiro estranho no carro. Uma mistura de carne crua com produto de limpeza vencido. E algo mais, algo doce, mas enjoativo. Tipo sangue coagulado. Tá sentindo esse cheiro? Perguntei. Ele respondeu sem olhar para trás. É que eu transporto umas carnes de vez em quando. Pra açougue, sabe como é? Tentei baixar o vidro. Não funcionava. O ar-condicionado bufava fraco, espalhando fedor por todo o carro. Olhei o porta-malas pelo retrovisor. Estava coberto com um pano preto. Grande. Molhado embaixo. Pingando. Pingando no chão do carro. Meu corpo gelou. Puxei o celular. Mas a corrida já estava com o botão de emergência desabilitado. Tentei discretamente mandar mensagem para alguém. Sem sinal. Tá demorando, né? Falei, tentando manter a voz firme. Esse caminho não é o certo. Ah, desculpa. Só vou passar num desvio. Rapidinho. 5 minutinhos. Mas ele não virou em nenhum desvio. Entrou direto num bairro industrial, abandonado, sem iluminação. Comecei a suar frio. Moço, me deixa aqui mesmo. Eu ando o resto. Tá doida? Perigoso demais. Tem gente ruim por aqui, e rio com gosto, como se fosse piada interna. Foi aí que ouvi o barulho. Algo mexeu no porta-malas. Raspando, batendo. Como se algo estivesse vivo ali dentro. O pano preto se moveu. O que tem aí? Perguntei, voz trêmula. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu, seco. Carne. Que tipo de carne? A que se mexe antes de virar comida. Meu coração disparou. Tentei abrir a porta. Travada. Chutei com força, bati no vidro. Ele acelerou. Comecei a gritar. E o som do porta-malas aumentava. Arranhões. Gemidos abafados. Algo implorando. Algo quase humano. Me solta. Eu berrava. Me deixa sair. Ele só dizia. É mais fresco quando ainda sente dor. A carne precisa estar viva. Desviei os olhos e vi. Dentro da mochila dele, no banco da frente, uma faca de açougueiro, suja. Enrolada em pano de prato. Não pensei duas vezes. Me joguei com tudo contra a porta. 1, 2, 3 vezes. Até o trinco ceder e eu rolar para fora do carro em movimento. Ralei braços, costas, quebrei o celular. Mas saí viva. Ele não parou. Só acelerou e sumiu na madrugada. Na delegacia, disseram que não conseguiram rastrear o motorista. O nome Hermes não existia mais no aplicativo. Como se o carro e ele tivessem sido só um desvio temporário da realidade. Mas eu lembro do cheiro. Do pano pingando. Da coisa viva tentando sair do porta-malas. Agora, sempre que peço um carro, eu olho pro chão antes de entrar.
Se tiver mancha escura, eu cancelo. Se o motorista se chama Hermes, eu fujo correndo. E você deveria fazer o mesmo. Na noite em que isso aconteceu, eu tava só voltando do trabalho. Nada demais. Um dia comum, cansativo, desses que a gente só quer esquecer. Peguei o celular, abri o app e pedi o carro. Destino, casa. O motorista se chamava Rodrigo. Carro preto, sedã. Nota alta, tudo certo. Quando ele chegou, já era quase meia-noite. Entrei e percebi que o carro era silencioso demais. Nenhuma música, nenhum ruído do motor. Parecia abafado, como se o som fosse sugado pelo ar. Boa noite, falei. Ele respondeu com um aceno curto, sem tirar os olhos da estrada. Começamos a corrida. Mas logo percebi algo estranho. O GPS do meu celular travou. Nada carregava. Olhei pro dele, preso no painel, mas não havia mapa. Só uma tela preta, com a palavra rota definida. Tá indo por onde? Perguntei, tentando disfarçar o incômodo. Ele respondeu sem virar. Pelo caminho que foi escolhido. Escolhido por quem? Ele não respondeu. Acelerou. Olhei pela janela. Mas o que eu vi me fez gelar. Não reconhecia mais nada. Nenhuma rua conhecida. Nenhum prédio. Nenhum carro passando. Só postes altos demais, inclinados como se estivessem prestes a cair. Casas vazias, todas com as luzes apagadas. Nenhum som de cidade. Nenhum cachorro, nenhum grilo. Nada. Moço, isso aqui não é caminho para minha casa. Para casa, não. É o caminho de volta. De volta para onde? Ele deu um sorriso seco. E respondeu. Onde você foi antes de nascer? Aquilo me deu um pavor indescritível. Peguei o celular. Sem sinal. Tentei sair do app, mas tudo no aparelho estava travado. O botão de desligar não funcionava. A luz dos postes começou a piscar lá fora. E então, o horizonte desapareceu. De verdade. O mundo acabava logo à frente, como se o asfalto estivesse sendo desenhado passo a passo, só onde o carro passava. Como se o universo tivesse deixado de carregar. O que é isso aqui? Gritei. Você ficou tempo demais acordado, ele disse. O sistema precisa te reiniciar. Que sistema? Foi aí que me vi no espelho retrovisor. Mas não era eu. Era uma versão de mim, mas, sem olhos, sem boca. Um rosto liso, limpo, vazio. Como um boneco esperando finalização. Comecei a gritar. A porta não abria. Os vidros estavam embaçados por dentro, como se o carro estivesse respirando. Rodrigo continuava calmo. Quase ninguém chega tão longe, sabia? A maioria desinstala antes. Mas você insistiu. Passou tempo demais online. A realidade colapsa depois de certo ponto. Tentei me encolher no banco. Rezei, chorei. A última coisa que ouvi foi um apito agudo, como alarme de fábrica. Depois, tudo ficou branco. Quando acordei, estava deitado na minha cama. Mas algo estava errado. Meu quarto não tinha cheiro. Nenhum. As fotos na parede estavam todas em branco. E no espelho do banheiro, meu reflexo piscava. Literalmente piscava, como se fosse um vídeo com falha. Pego o app todo dia, de novo, tentando encontrar aquele carro. Não sei se quero vingança ou respostas. Só sei que, desde aquela corrida, eu nunca mais tive certeza se estou realmente acordado. Eu devia ter parado meses atrás. Mas tem algo viciante em dirigir à noite, especialmente quando as ruas estão vazias e o silêncio pesa. É como se eu pudesse escutar a alma da cidade, ou o que resta dela. Numa dessas noites, recebi um pedido estranho. Passageiro sem nome, só um número, 000. Destino,
O mesmo ponto onde eu havia começado minha primeira corrida naquela noite, uma rua sem saída, envolta em neblina. Quando ele entrou no carro, não havia rosto, só um vazio onde os olhos deveriam estar. Nem falou. Só se acomodou no banco traseiro e olhou para a frente. Comecei a dirigir, sem saber para onde ir. O app não mostrava rota, o GPS desaparecera. As ruas iam ficando cada vez mais escuras, distorcidas, como um pesadelo em câmera lenta. E o passageiro continuava imóvel, como uma sombra grudada no banco. Em dado momento, meu celular apitou. Era uma notificação do aplicativo. Parabéns! Você completou a última corrida. Quando olhei pelo retrovisor, ele não estava mais lá. Mas a porta traseira estava aberta. E no banco, um papel escrito com letras tortas. Você agora é o passageiro número 000. Bem-vindo à corrida eterna. Tentei sair, mas as portas estavam trancadas. O motor rugiu sozinho, e o carro acelerou rumo à neblina, que fechava tudo ao redor. Senti que minha alma deixava o corpo, presa naquele veículo amaldiçoado, dirigindo pelas ruas sem fim da cidade dos esquecidos. Agora, eu sou o motorista, mas também sou passageiro. E essa é a minha última corrida.